Lá no livro de Mateus, deixa eu ver, porque eu acho que é Mateus 11. Pessoal, amanhã, se assim Jesus permitir, a gente vai voltar a fazer o nosso podcast. Em nome de Jesus, eu e Natasha. Se assim Jesus permitir. Nós estivemos aqui, em nome de Jesus. Deixa eu ver, acho que é Mateus 11. Aí está escrito lá separados, é o tema do podcast. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus 11. Acharam aí, pessoal? Mateus 11. Lá no versículo 25. Mateus 11, 25. Está escrito assim, o jugo de Jesus, não é isso? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus, Ele pegou as coisas, do reino de Deus, a sabedoria do reino de Deus, e revelou mais para os pais de jeito nenhum. Não é legal, pessoal, preste atenção. Não é legal quando a pessoa ela endurece o coração para Deus. Tem muitas pessoas que endurecem o coração. Pastor, como que eu endureço o coração? Quando Deus está usando o pastor, usando a pastora para ensinar, para instruir ali no caminho da verdade, e a pessoa não aceita, ela não obedece, ela não quer saber. Entendeu? Toda pessoa que faz isso é ruim, porque começa as coisas a dar tudo errado. Porque o conselho de Deus é para o nosso bem. A palavra de Deus diz assim, que Ele é o Deus que nos ensina o que é útil. Ele está ensinando a gente para a gente ser feliz. A palavra de Deus é como se fosse assim uma bússola, que guia o cristão, dirige o cristão, a cristã, no caminho certo, vai dirigir você no caminho certo aqui na terra. Quando a pessoa vai no caminho errado, fora da palavra, ela vai acabar pegando um atalho. Aí acontece igual aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo acabou se perdendo lá no mundo, porque ele não quis mais ficar na casa do pai. Você está entendendo? Ele não quis mais ficar na casa do pai. E, pastor, qual é a casa do pai? A casa do pai é a igreja. Tem muitas pessoas sofrendo aí, porque a pessoa não tem aquele compromisso com Deus, a pessoa não vai para o culto, a pessoa não toma a Santa Ceia. Se Deus está falando para perdoar, a pessoa não perdoa. Deus está mandando a pessoa amar o próximo, a pessoa odeia. Então, é tudo ao contrário. Entendeu? Então, as pessoas que se acham muito sábias, não, mas eu já sei o que eu estou fazendo e tal, isso aí Jesus não adianta nem ele tentar ensinar. Aí ele ensinou quem? Ele revelou para quem? Os pequenininhos, aqueles que são humildes, aqueles que aceitam a verdade. Glória a Deus. Aqueles que aceitam a verdade. É para esses que Deus revelou. Então, esse é o que esses é para quem Deus revelou, aqueles que aceitam. Não adianta, que tem pessoas que não aceitam.
os espíritos, né, põem tipo, uma arrogância, um orgulho na pessoa, que a pessoa não acha que ela já sabe o que está fazendo. Você vê a pessoa no sofrimento, você vai tentar ajudar ela a sair daquilo ali, mas ela não aceita. Por isso que Jesus revelou para quem? Graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios instruídos, porque esses que acham que já sabem demais, não adianta você tentar ensinar. E revelaste a quem? Aos pequeninos. Aos pequeninos que ele está falando aqui, nem as crianças não, é aqueles que são humildes. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão ao Filho. Porque muita ilusão que a gente vê hoje em dia, a pessoa às vezes falar assim, mas graças a Deus, pastor, eu já tenho a minha fé em casa. Já tenho minha fé em casa, eu já oro, mas não é isso. A fé, ela sem a obra, ela é morta. Você está entendendo? Eu já preguei isso aqui. Ninguém vai ao Pai, Jesus falou assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o quê? Jesus, ele é palavra, ele é verbo, não é isso? Está escrito que Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então, ninguém vai ao Pai se não for pela palavra. A gente tem que ter a palavra. Senão a gente ora, pede a Deus aquela coisa toda, mas é uma oração assim, um pouco vazia, uma oração sem fé, uma oração sem a palavra de Deus. Você não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu não ouço a palavra, eu não conheço as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, ele está dizendo aqui, e aquele a quem o Filho quiser revelar, não é isso? Aí ele disse assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Pastor, como é que eu faço? Assim, o que é eu ir até Jesus? Eu ir até Jesus, eu vou lá no quarto, eu oro também, mas não é só isso. Jesus é o quê? Está escrito lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Jesus, ele é a palavra de Deus. Então, quando ele diz assim, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, é para você vir, a pessoa vir para a palavra. Tem pessoas que estão sofrendo, estão cansadas de sofrer, porque a pessoa saiu da palavra. Ela não está mais com Jesus, ela está sem Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Sem a palavra é cansativo, só tenta, não sai do lugar, as coisas dão errado. Não tem como a gente ir sem a palavra, gente. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é um escudo. Ela é um escudo e ela é a espada do Espírito. Então, se eu não tenho a palavra, eu estou sem uma proteção, estou sem uma espada para me lutar, eu estou zerado de tudo. Então, a gente precisa ir com a palavra. E ele está falando, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Mas cansado por quê? Gente, uma coisa que eu preguei aqui hoje de manhã, o nosso erro, o nosso pecado também cansa, sabia? Cansa. Porque você vai errando, e aí você vai ficar cansado, você fica oprimido, porque o inimigo oprime você por causa daquele erro. Tem que ter cuidado. Às vezes os pastores prega, não é só eu aqui não, o pastor Mota lá também, outros pastores, gente, cuidado com a mentira,
Cuidado desse negócio, qualquer coisa amaldiçoar os outros, qualquer coisa eu estou chateada com o Jurandir. Eu não quero saber de assunto com a Bernadette. Isso não é de Deus. A pessoa, quando ela é de Deus, ela ama todo mundo e trata todo mundo bem. A pior coisa que tem é o espírito do ódio, a pessoa que odeia todo mundo, não gosta de ninguém. Você entendeu? E aí o demônio vai afastando a pessoa das pessoas, vai afastando a pessoa da igreja. Uma coisa que eu estava meditando lá em casa, sabe o que é? Agora ali no escritório eu estava meditando. Nós que somos pastores, nós não fazemos questão disso não, gente, porque a gente já está até acostumado. Jesus, quando chamou a gente, ele foi bem claro quando ele disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Não é todos que vão amar o pastor e o pastor, a gente já sabe. Todo cristão é assim. Se foi chamado por Jesus, Jesus já falou. Se fizer assim com um pai de família, quanto mais com seus domésticos. Então nós já estamos até acostumados com isso. Mas a gente às vezes tem que pregar que é para o bem do povo. É pecado as pessoas pecar contra o ungido de Deus, as pessoas perderam o temor de Deus. Fala mal de pastor, mete o mal nas pastoras. E são instrumentos de Deus, isso é pecado. Sim, entendeu? A pessoa vive falando mal do pastor, da pastora por trás. Gente, isso aí é um espírito que está alojado na vida da pessoa. Como é que as coisas vão dar certo? Eu não ligo, como eu já falei, eu não ligo porque eu já estou acostumada com isso mesmo. A pessoa para de falar com você do nada. Às vezes tem pessoas, né, que não é jogando na cara, vem aqui para a igreja, Deus usa, né, me usa, porque eu só tenho outro pastor aí, e me usa para ajudar a pessoa, para tirar a pessoa do buraco, no fundo do poço. Depois a pessoa sai, mas nem tchau. Nem tchau. Às vezes eu passo por isso sem eu fazer nada. Se você chegar perto da pessoa e perguntar: o que a pastora te fez? Ela não vai saber responder, porque eu não fiz nada. Tu sabia que às vezes eu passo por isso? Às vezes eu estranho por que a pessoa sumiu, manda uma mensagem, tudo bem. Até nem responder a mensagem não responde. Isso é o quê? O que é isso? Me explica. Tu acha que isso é normal? Isso é demônio. Mas se você for falar para a pessoa que aquilo é um espírito que está na vida dela, ela vai ficar chateada com você. Não. Mas o que faz uma pessoa agir desse jeito? Você odiar a outra sem fazer nada contigo. Ontem estava falando contigo, hoje tu mandou uma mensagem que você não quer nem assunto com você. Vê lá, eu visualizo lá e sai fora. Do nada. A pessoa esquece de onde ela veio, esquece que o pastor, não foi o pastor que fez, mas ele foi usado para fazer, orou por ela, jejuou, clamou a Deus, pregou o evangelho, se disponibilizou, né? Nossa época de carnaval, todo mundo pastor viajando, a gente está aqui pregando o evangelho, entendeu? Há um espírito de ingratidão, gente. Aí depois, mas por que está dando tudo errado? Porque a gente fazer isso com um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está fazendo com Deus. Jesus não disse: esquivo ouve, a mim me ouve, esquivo rejeita, a mim me rejeita. Tem gente que faz isso, tem gente que não respeita os instrumentos de Deus, não respeita o pastor, não respeita a pastor. Aí, a gente não vai ficar fazendo questão disso não, mas a pessoa está no pecado. E no pecado feio. Marque aí, vamos lá no Salmo, acho que é Salmo 50. Você sabia que você maltratar, não é só um pastor não, você maltratar uma pessoa de Deus, seja um pastor, seja uma pastora, seja um irmão da igreja, quem for,
Você sabia que isso é um pecado? Qual foi o pecado de Saulo? Que Jesus ficou triste com Saulo. Jesus apareceu para Saulo e falou assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O que ele fazia? Ele perseguia quem? Os discípulos de Jesus. Entendeu? E quem apareceu para ele foi Jesus. Falou: ô Saulo, por que você me persegue? Eu? Quem és tu, Senhor, que eu te persigo? Mas ele perseguia Jesus, ele perseguia Jesus através dos discípulos. Porque ele mexia com um povo que, segundo a Bíblia, como é que é? Propriedade, como é que está escrito lá? Acho que ele falou: vocês são minha propriedade peculiar, né? Isso, acho que é peculiar. Separado. Vocês são meu povo. Você está entendendo? Deus, quando Ele escolheu a gente, Ele falou assim: eu te chamei você pelo nome, você é meu. Nós somos de Jesus. Então, quando a pessoa persegue você, ou persegue a mim, a pessoa está perseguindo Jesus. Mas não entra na cabeça da pessoa, né? Ela vai perseguindo Jesus, as coisas vão dando tudo errado. Não estou falando só a gente aqui não, não qualquer cristão. O pecado de Saulo era esse: ele perseguia Jesus através dos discípulos, porque ele perseguia um povo que era de Jesus. Ele falou, gente, Deus, Ele é o guarda de Israel. Ele é o protetor do povo dele. O Moisés, ele era um homem muito manso, muito. Ele não fazia questão que ninguém amasse ele, não esquentava a cabeça, não. Mas a Miriam você vai falar Miriam e Paulo. A Miriam e o Arão falaram mal de Moisés e o Moisés nem ouviu. Quem ouviu foi Deus. Só que Deus não gostou. Deus é que não gostou. Ele desceu lá na tenda lá e falou assim: por que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, o Moisés? Deus se ofendeu, porque é o povo dele. Quer ver um exemplo? Nós somos filhos de Deus, não somos? Sim ou não? Você que tem filhos, por exemplo, as meninas ainda não tem, não, nem João. Mas vocês dois, vocês têm o Guilherme, não tem? Se você pegasse um fraga sem querer, que viesse assim, a cortar da porta ou em algum lugar, e você escutasse uma pessoa metendo malho no Guilherme, falando mal do seu filho, o que você ia? Você ia gostar? O que você acha que Deus fica lá de cima olhando? O pessoal metendo malho nos filhos dele. Foi o que Deus sentiu quando a Miriam e o Arão estavam falando mal do Moisés. A mesma coisa que você sentiria se estivesse falando, metendo malho no filho seu. Porque mãe e pai é assim, eles até corrigem, mas eles querem que eles falem, não os outros. Entendeu? Ninguém gosta de ouvir falar mal dos seus filhos. Sim ou não? Então, às vezes as pessoas mexem com Deus pecando, gente. Vai pecando, acumulando pecado. E não é só eu, você não. Qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer filho de Deus. Irmão, vai orar pela pessoa, não fica metendo mal, não. Vamos lá. Lá no Salmo 50, versículo 15. Não. Jesus, não é aqui não. Ou é 15:50? Vamos lá. Isso é sério, gente. A pessoa fica pecando, está acumulando pecado. Pecado, Senhor, é 105, gente. É Salmo 105. Vai acumulando pecado, as coisas dão errado.
Ah, mas por que para mim nada dá certo? Não tem que fazer certo para as coisas dar certo. 105, é Salmo 105, versículo 15. Pelo menos o versículo eu acertei. Acharam aí? Versículo 15. Salmo 105, versículo 15. Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Não toqueis nos meus ungidos. E os ungidos não são os pastores da pastora, não. É todos que foram. Você entregou a vida a Jesus, foi batizado, não foi? Isso é de Jesus, isso pertence a Jesus. Vamos pegar lá do 13 para você entender melhor. Do 13. Ó. E quando andavam de nação em nação, falando dos profetas lá do servo dele, quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Está vendo? Isso aqui é Deus, ó. Deus está dizendo que Deus não permitiu que oprimisse os filhos dele, os servos dele. Repreendeu até reis falando: não toquem nos meus ungidos. Não maltratei os meus profetas, que são os mensageiros de Deus. E tem gente que maltrata. Gente, vou te falar, não, se a pessoa soubesse o mal que ela está fazendo, Deus me livre e guarde. Deus me livre e me guarde, meu Deus do céu, de um dia o diabo me cegar desse jeito, de eu cuspir no prato que eu comi. Cheguei lá no pastor, toda funhanhada, viciada, cheia de problema. Já pensou sair de lá, virar a cara para o pastor? O pastor me mandar uma mensagem: como é que você está, Fabio? Deus me livre, gente. Está amarrado, não tem, isso é um bichinho. Aí fala: mas é o diabo. Mas nem tudo é o diabo, não. Vai dizer que a pessoa não está sóbria. Só se eu tivesse doidona, irmão. Mesmo assim, doidona. Então eu estava cheiradora, então. Perdi o juízo para fazer um troço dele, não é não? Alguém tem que pagar o pato, aí é o diabo mesmo. Vai botar a culpa no diabo, mas vai dizer que a pessoa não sabe, não tem aquela noção. Poxa, o que eu estou fazendo? O pastor não me fez nada. Entendeu? A minha consciência ia me cobrar. Mas, meu Deus, o pastor não fez nada comigo, por que eu virei a cara do pastor? Nada. Que pecado, irmão. Ah, mas o Toinho lá dentro da igreja me tratou mal. O que o pastor tem a ver com isso? Já foi maltratado dentro da igreja? Várias vezes. Mas o que o pastor tem a ver com isso? Eu vou virar a cara para o pastor, vou parar de falar com o pastor, porque o Geraldino me tratou mal lá dentro. E aí? Irmão, pecado. Quer dizer, eu estou maltratando o profeta de Deus, uma ingratidão, cuspindo no prato que eu comi. Agora essa igreja não presta mais. Tem gente que está na igreja, é abençoada, acontece uma tanta coisa boa. Se acontecer uma coisa ruim, a igreja não presta mais. Deus que me perdoaria, eu não entro mais. Mas, irmão, Deus, ele foi bem claro. Eu estou lá no pastor Mota, mas o meu pastor sempre me ensinou. Ele falou: Fabiano, não existe igreja perfeita. Perfeita é Jesus. E quando você subir lá na glória, ela é perfeita. Aqui na terra, a Bíblia diz que o joio cresce junto com trigo. Mas você tem que olhar para Jesus. E a pessoa tem que olhar para a sua liderança. Eu não posso ficar chateado com o meu pastor, porque um irmão, uma irmã lá dentro da igreja me tratou mal. Uma injustiça que eu estou fazendo com o meu pastor. Fazer com que o irmão, alguém me tratou mal e o pastor que paga. Você não está entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pastor nunca me fez nada, sempre foi meu amigo. Geone sempre foi minha amiga. E eles que vão pagar o pato. Isso é para você ver como que o diabo seca a pessoa. E as coisas começam a dar errado, dá errado, dá errado, dá errado.
Ai, meu Deus, mas eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim, irmão. Como o pastor Mota falou, sabe porque a gente tem uma unção. Essa unção cobra. Você já pecou contra uma pessoa inocente? Eu já. O diabo já tentou me enganar, eu já ia pecando. Depois o Espírito Santo falou assim para mim, Fabiana, o que essa pessoa te fez? Eu fiquei pensando, ai meu Deus, o Senhor não me fez nada. A minha unção me cobrou. Ah, meu Deus me livre, está amarrado, o diabo já ia me enganar, me perdoa. Você está entendendo? A gente sabe, a gente não é. Gente, a gente não somos animais irracionais. Ah, o diabo me faz eu pecar que eu nem sinto, pelo amor de Deus, irmão. Você nem sente. Duvido se eu pegar alguém aqui e jogar, lançar você daqui ali no chão, você não vai sentir que você caiu. Tu não está sentindo que você caiu, mas eu vou derrubar lá no chão. Olha, pelo amor de Deus, como é que você não sente? Sentir, a pessoa sente, irmão. Tem que pedir força a Deus para se livrar disso. Entendeu? Tem pessoas por aí que já passaram em 200 igrejas. Essa não dá, porque não sei o que, não sei o que. Essa aqui não deu, porque hoje é Geraldinho. Essa ali não dá, porque a luz de lá é muito ruim. É a pessoa não lugar nenhum, a pessoa está bem. Você está entendendo? Aí a pessoa não vive bem e depois culpa a igreja, o pastor de lá, mas não é, irmão. Então a gente tem que aceitar o que Deus fala. Não é a aparência da igreja, não, é aceitar o que Deus está falando, só isso. E não é difícil os mandamentos de Deus, gente. É que nem aquele rapazinho falou pro profeta, né? Pro Naamã, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa demais, tudo bem, mas só você mergulhar ali 7 vezes. Entendeu? Dói mergulhar 7 vezes? Não dói, irmão. Então Jesus não está pedindo que você se corte todo para fazer sacrifício, igual tem gente aí que faz isso. Você está entendendo? Deus não está pedindo que você se mutile seu corpo para mostrar que ama Ele. Deus não está pedindo nada disso, Ele está pedindo para obedecer, só isso. E os mandamentos do Senhor, o quê? Amor, perdão. Ele não está pedindo para você odiar ninguém, para você. Os mandamentos de Deus não são pesados, gente. Está pedindo a você para não se afastar dele, para você orar. Para você não se envolver aí com o negócio de prostituição, para você não acabar morrendo aí na mão do inimigo. É para o seu bem que ele está falando. Eu não estou vendo nada demais aqui. Oh, que horror que Deus está pedindo. Não estou vendo isso. Entendeu? E Deus é tão misericordioso que mesmo os mandamentos dele não sendo pesados, ele ainda está disposto a ajudar a pessoa a se erguer, ainda está disposto a ajudar a pessoa a mudar. Entendeu? Funciona desse jeito. Então hoje tem muitas coisas aí acontecendo, mas é porque a pessoa ela não abre o coração para entender as coisas de Deus. Tem que parar com esse negócio de qualquer coisa ficar chateada. Meu Deus, qualquer coisa para de falar. Tu imagina se a gente estivesse na época de Pedro, de João, que eles eram açoitados, gente. Amarravam ele lá no tronco, lá, davam uma chicotada nele e saía de lá com cada vergão assim, ó. As costas toda ardida de tanto apanhar. Paulo, Pedro e João eram para ser cheio de revolta, cheio de sair dali cheio de ódio, desgraçado. Vão ficar tudo cego, todo ungido de Deus, entendeu? Ele era para sair dali cheio de raiva, a força do ódio, como dizem hoje em dia. Levavam na cara, e ele não odiava, aí a pessoa por nada, não fala, mas compõe. Deixa aquele espírito do ódio entrar, que você está vendo que não é mais a pessoa. Você não fez nada para a pessoa tomou birra da tua cara. Se você for falar para essa pessoa que ela está, desculpa eu falo, manifestada, porque não é ela, um espírito agindo nela, ela não aceita.
o que está nela não aceita, vai dizer que você que está errado. Você entendeu? Então é difícil você conseguir ajudar. Por isso que ele está falando lá no Mateus, vamos voltar lá. Irmão, eu vou ser sincera com vocês. Eu não me acho uma pessoa perfeita, não sou. Está muito longe. Eu tenho muita coisa com Deus para me mudar, muita mesmo. Eu não me acho uma pessoa perfeita. Mas uma coisa, eu estou aqui no altar de Deus, e aqui eu posso falar para você, eu posso garantir para você, porque aqui eu não posso mentir em lugar nenhum, principalmente aqui. A não ser que eu não tivesse temor de Deus, mentir no altar. Em lugar nenhum é certo você mentir, que dirá no altar. Eu não me acho uma pessoa perfeita, eu tenho muita coisa para mudar, mas o meu coração, com o meu pastor e com os pastores em geral, é limpo. Eu não quero assunto pecar contra o ungido de Deus, não. Isso quero. Entendeu? Não quero saber, não falo mal, não escuto quem fala. Mas o pastor Bernardino saiu no carnaval de cueca. O problema é dele, a cueca é dele, o corpo é dele, o templo é dele, ele que vai prestar conta da cueca dele, então não tem nada a ver com isso. O problema é dele. Você está entendendo? Quando eu chegar lá, eu vou prestar conta do que eu fiz. O importante é eu não sair de biquíni. Agora quem quiser andar de cueca, o problema é dele. Você está entendendo? Até porque o diabo está usando um montão de pessoas assim. Eu já percebi cuidado com essa estratégia de internet. O diabo usa pessoas, que hoje eu preguei na Bíblia no Apocalipse, que há falsos profetas, sim ou não? Eles usam aí as pessoas que se dizem ser pastores para fazer coisas bem escandalosas. Para quê? Para todo mundo ficar prestando atenção nele, ninguém prestar atenção na palavra. Aí enquanto está prestando atenção nele desfilando lá na Sapucaí, ele acha Geraldinho de cueca, ninguém presta atenção no que realmente Deus está falando. Aí aquele que está pregando ali a verdade, que é para você se fortalecer na fé, você orar, você não está prestando atenção na palavra. Você não vai cantar um louvor, entendeu? É tipo assim, um jeito de tirar a sua atenção de Deus e botar a sua atenção ali. Aí ele usa um montão de gente. Você não está vendo que você conhece, a Bíblia diz que pelos frutos você conhece a árvore. Tem pessoas que você está vendo que diz que é pastor, que não é, mas você está vendo que não é, gente. Entendeu? Tem gente que segue o cara só para poder ver as coisas erradas que a pessoa faz. Aí, em vez de você seguir uma pessoa que está pregando a palavra de Deus para você ir se fortalecendo, você vai seguir na vida daquela pessoa que não tem nada para te oferecer. E ele fala mesmo, o diabo fala, a pessoa xingar, fazer um montão de coisa que é para distrair você. Distrair, prender você naquilo ali. Você vai ficar indignado. De novo, entendeu? E aí a palavra está indo embora. Então você tem que ter cuidado, porque senão vai no intermédio. Olha para Jesus. Jesus falou assim: na minha lei, medita de dia e de noite. Até porque, irmão, se você olhar para o mundo, o mundo já é de maligno. É tanta coisa que você vai te falar, não. Só Deus para guardar a gente aqui. Hoje de manhã eu preguei sobre isso. Entendeu? Jesus, a vinda dele está cada dia mais perto, pessoal. Pastor, como é que você sabe? Já está começando a ficar insuportável os cristãos ficar aqui. A gente sabe por causa disso, entendeu? Já está começando a ficar estreito para os filhos de Deus morar aqui. Porque o pecado é como a Bíblia diz, né? A iniquidade tem se aumentado, a maldade, a perversidade. E Jesus, ele vai deixar a noiva dele até onde ele suportar. Ele não dá nada que nós não conseguimos suportar. Quando ele vê que não dá mais, ele fez uma promessa que vai vir até uma certa altura da nuvem, que ele não vai vir aqui na terra. Jesus é santo, ele vai vir aqui fazer o quê? Cheio de pecado, cheio de sujeira, ele não vai vir aqui. Ele vai vir até uma altura. A mesma nuvem que ele foi,
Ele vai descer até aquela altura ali. O que ele vai ficar fazendo ali na nuvem? Ele vai, aí quando ele descer naquela nuvem, vai vir os anjos dele arrebatando a igreja. Os 4 cantos da terra, vai lá, pega todos os meus filhos aí, que eu vou tirar da terra. E quando Jesus tirar a igreja dele, aí ele vai começar o sofrimento. Hoje de manhã eu estava falando que tem gente que não gosta de crente. Deus que me perdoe esses crentes, só vive perturbando os outros, me convidando a gente para ir para a igreja, não suporto crente. Mas se essas pessoas soubessem que eles só estão vivos por causa dos crentes, como assim, pastor? Porque se a igreja de Cristo não tivesse mais aqui, já teria acabado isso tudo. Porque quando a igreja for arrebatada, vai ser derramada a ira de Deus sobre o que restou. Vai ser destruído toda essa terra. Por que ainda não foi? Por causa da igreja chata que está aqui. Porque Deus não vai destruir a terra com a igreja dele aqui. Ele vai arrebatar a igreja primeiro. Mas ai da terra quando Jesus arrebatar a igreja. Aí vai começar a grande tribulação. Os que ficarem aqui, entendeu? Tem gente que não gosta de crente, fala mal de igreja, mas se a igreja de Cristo não estivesse aqui, nem eles estariam mais. Eles têm que agradecer os cristãos de estar aqui. Ai meu Deus, ainda bem que eles não estão aqui. O tempo que nós estamos aqui é o tempo da graça de Deus, sabia? Para os outros se converterem. Porque a palavra de Deus diz que esse evangelho, ele vai ser pregado em todo mundo. E quando for pregado para a última pessoa, Jesus vai vir. Pastor, isso significa isso? E agora, que a gente não sabe quando vai ser a última pessoa? E se a última pessoa for evangelizada hoje, de madrugada, de manhã? Está espalhado por aí. A gente nunca sabe como vai ser a última pessoa. Não for a última pessoa. A Bíblia fala isso, vai ser pregado em todo mundo. Aí quando chegar o dia, aí será o fim. Você entendeu como é que funciona? É isso, gente. Hoje de manhã, eu até depois desliguei a live, conversei com os irmãos aqui da igreja, falei, irmãos, vocês não estão sendo bobo não, fica firme com Deus. Palhaçada, careta, fica aí dentro de casa, não faça isso não. É impressionante que a mesma coisa que eu preguei aqui, o pastor pregou muito parecido lá hoje. Mas você sabia que eu queria pregar? Não, porque a gente pregou no mesmo horário. É o Espírito Santo que ele se bate, combina, entendeu? Eu não tinha como ter ouvido ele primeiro, nem ele ter me ouvido primeiro, a gente pregou no mesmo horário. Mas vocês entrarem em acordo para pregar? Não, irmão, nada disso. O perigo que é a pessoa morrer em pecado. Você está lá numa prostituição, está numa masturbação, sei lá, algum troço que Deus não concorda. Se você morrer ali naquela hora, você vai para o Hades. É um lago que queima com fogo e enxofre. E de lá não tem mais como sair. O espírito da pessoa agoniza para o século do século. Você perde a tua salvação. Você tem ideia o que é você se perder para sempre por causa de um pecado? Irmão, é melhor você lutar contra ele. Entendeu? Porque você morreu ali naquela hora. Mas eu já sou batizado. Não importa, você morreu separado de Deus. E o pecado não faz uma divisão? Você morreu separado de Deus. Para onde que você vai? Hoje meu pastor pregou sobre isso lá. A gente tem que viver como se fosse o último dia. Quer ver? Quem de vocês levanta a mão só quem sabe? Quem não sabe? Levanta a mão só quem sabe quando que vai ser o último dia. Tá vendo como a gente tem que viver como se fosse o último dia? Se for hoje.
Você está lá vendo umas pornografias no celular, Jesus volta de repente. A trombeta toca, e aí? Aí eu jogo o celular longe, já era, irmão. Joga o celular longe, mas seu coração está sujo, você está em pecado. Tarde demais. Ou você está ali fazendo aquilo ali, sei lá, te dá um troço ali, porque hoje está acontecendo isso, tá? Tem até jovens infartando. Tu morre. Porque o diabo pode acabar matando a pessoa, porque está na mão dele. Quando você peca, você separou de Deus. Quando você separou, você deu uma brecha. Ele entrou em você naquela hora. E se ele entrou em você, como é que fala? Deu uma parada cardíaca. Mas quem parou o coração da pessoa? Me explica isso. Quem parou o coração da pessoa? Diabo, gente. Você está entendendo? Ele mata você no pecado, já era. Ele ceifou sua vida, ele levou sua alma. Para onde a pessoa vai, não tem mais volta. É eterno. É um lago que queima com fogo e enxofre. Hoje eu dei um exemplo do vulcão. Vocês já viram o filme de vulcão? Aquelas larvas. É mais ou menos, eu acredito que o Hades deve ser assim, pelo que é a descrição da Bíblia. O fogo não apaga, o bicho não morre, queima com fogo e enxofre. É a segunda morte, onde o espírito da pessoa fica agonizando por séculos. Nunca mais vai sair dali, não morre de novo. Por isso que Deus tem tanta misericórdia das pessoas, está tendo tanta paciência de esperar as pessoas se converter, porque elas não sabem o que tem lá do outro lado. Elas não sabem para onde o diabo quer levar elas com aquele pecado. Entendeu? Se elas soubessem. Então, a gente tem que, eu dei conselho pessoal hoje de manhã, falei, gente, pelo amor de Deus, deixa eu chamar você de bobo, de careta, de seja o que for, mas fica com Deus. Não se afasta de Deus de jeito nenhum, cuidado, pecado. Ele é para destruir você, não é para fazer bem. Então, ele diz assim, no 28, voltando lá no Mateus 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Às vezes você está cansado de ser oprimido, o inimigo está oprimindo a pessoa. É para fazer o quê? Vem para a palavra, fica na minha palavra, e eu vos aliviarei, não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E sou o quê, pessoal? Manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Aí eu preguei aqui cedo, vamos lá, rapidinho, lá no Apocalipse. Cuidado com você estar em pecado. Cuidado com isso, luta, pede a Jesus para você sair disso. E se você morrer assim, já era. Deus me livre, irmão. Você vai para um lugar que não tem mais volta. Não tem mais como sair de lá. Tem que pedir força a Deus. Senhor, me dá força, me ajuda a abandonar isso aqui, isso que eu estou praticando aqui. Gente, presta atenção, deixa nada tirar a sua atenção agora não. Lá no Apocalipse 19, lá no Apocalipse 19, Apocalipse 19, versículo 20.
Acharam aí? Apocalipse 19, versículo 20. Ó, a besta, pegando 19 e 19. Achou? E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. Não é isso? Tem gente que fica profetizando aí, ó, presta atenção nisso aqui. Eis que Deus falou, e Deus não falou nada. Fica inventando conversa aí, inventando mentira, que Deus disse, não é o que Deus disse. Onde a pessoa vai parar? Para onde vai o falso profeta? Tem que ter cuidado com isso. E o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. Os falsos profetas que fizeram o que, pessoal? Sinais, não é isso? Às vezes você olha aí na internet, olha o que fez, você está acreditando naquilo ali, né? Você tem que vigiar, irmão. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria falsos profetas que faria tão grandes sinais que, se possível for, até o povo de Deus seria enganado. Entendeu? Olha, mas ali, o outro levantou, mas nem tem lugares que ele não dá, entendeu? Não quer de Deus, mas tem lugar que você está vendo que não tem nada a ver com de Deus, irmão. Quem tem o Espírito de Deus sabe discernir isso aqui não é de Deus, isso não é de Deus, tem que ter cuidado. Tu lembra do Moisés? Quando Deus mandou Moisés fazer os sinais perante Faraó, que o cajado de Moisés se transformou numa cobra, o que eles adivinham, aqueles magos lá fizeram também? Fizeram o cajado deles também virar cobra. Tipo assim, isso aí ele também faz aí, ó. E não era Deus. O cajado deles também virou cobra. Eles fizeram uns sinais. Meu Deus, pastor, com uma guerra de cobra, não. A cobra do cajado, a cobra com Moisés, o cajado que Moisés transformou em cobra, comeu e engoliu a cobra deles. Porque Deus é mais poderoso, né? Mas ele fizeram transformar a cobra. E aí você olha lá, não é possível, o cara xinga a mãe dele, rouba, mas o cara ficou curado. Você está crente que é Deus? Não, pelo amor de Deus. Tu conhece a árvore pelos frutos. Mas o cara levantou da cadeira de roda. Mesmo o cara dançando de cueca lá, fez o cara levantar da cadeira de roda. Tu acredita que foi Deus? Gente, toda pessoa que é de Deus, ela é santa. Ela não é melhor do que os outros, não, mas ela é santidade. Deus não entra em contradição. Não tem como você me ver, por exemplo, sábado de carnaval ontem, aí você passa lá na praça de Miguel Couto e toca um birinade. Ainda te vejo, ainda joga a latinha fora. Rapaz, irmão, você viu que eu estava tomando birinade? Aí no outro dia, a Geraldina levantou da cadeira de roda, mas isso é uma coisa estranha, porque você me viu bebendo. Como é que pode? Tu acha que Deus ia me usar? Fala a verdade, tu acha? Porque a Bíblia fala isso, conhece a árvore pelos frutos, tem muita coisa errada. Procura saber porque a Geraldina estava fingindo que estava na cadeira de roda, entendeu? Alguma trapaça estava entre eu e a Geraldina ali, porque Deus não é. Você não está entendendo? Deus não é um Deus de confusão. Como é que pode no pecado
ser usado por Deus? Não tem como, gente. Deus é santo. Estão entendendo? Sim ou não? Eu posso não ser uma pessoa perfeita, não sou. Mas eu não posso andar com essas coisas, gente. Vocês viram ali, vocês dois, aquele dia que aquela mulher, que eu nem nunca vi aquela mulher manifestou ali. Você já imaginou se eu ando assim? Eu ia apanhar, irmão. Um bicho desse ia manifestar aí, essa fingida. Entendeu? Tomar uns tapas. É isso que ia acontecer. Ah, pastor, mas pode isso? É aqueles caras lá que foram expulsar lá em nome de Paulo. Como é que é? Em nome de Jesus é quem Paulo prega. Os 7 filhos de servo. 7, né? Foram 2, né, que saiu ferido. 2 deles foram lá e tentar expulsar o demônio lá. Eles tomaram uma surra. Eu estava lendo um livro hoje que o demônio deles reconhece quem tem autoridade sobre ele. Claro que eles reconhecem. Ele já falou, ele mesmo reconhece. O que ele falou para o Paulo? Eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo. Foi isso que ele falou. Mas e vocês? Quem são vocês? Eles eu sei quem é. Por que ele não voou em cima do Paulo? Não, Paulo não. Paulo estava com autoridade, mas eles saíram feridos e luz. O diabo deu uma surra neles. Entendeu? Cuidado, gente. Tem muitos lugares, infelizmente, a gente fica triste porque tem pessoas que parecem que gostam de ser enganadas. Você está fazendo uma campanha aqui, quarta-feira, que essa campanha da pedra de Jacó. Que campanha forte, gente. A pessoa não quer vir de jeito nenhum pegar a pedra, que é de graça receber, de graça dar. Mas tem pessoas que não tem nada a ver com Deus, se botar a pedra, R$200 essa pedra. Quando essa pedra entrar na sua casa, a pessoa vai, enche a igreja, todo mundo com os R$200, né, para pegar a pedra. A unção da calcinha, a unção do sutiã, a pessoa vai. Entendeu? Coisa séria, irmão. A unção da cueca, a pessoa, o quê? Vamos lá. A pessoa vai. Ainda paga tudo pela unção. Mas quando é uma coisa séria, uma coisa de Deus. Tem que escolher a cor ainda. A casa ali vermelha, mas é Você está entendendo? Gente, é triste isso, porque o povo, alguns gostam de ser enganados. Que eu trouxe que não tem nada a ver com Deus, daí enche a igreja. Uma coisa séria que os pastores estão orando, estão jejuando, entendeu? Deus está usando, a pessoa não quer saber. Parece que gosta, assim, não é todo, mas tem pessoas que parece que gostam de ser enganadas. Coisa séria. Aí tu vai numa igreja que lá o monte cada ida no monte é por R$100, cada oração é 50, a pessoa vai. Você vai dizer agora numa igreja que é para você lá receber de graça a tua bênção, você ser curado, o pastor quer ver você bem. A pessoa não quer. Vai fazer o quê? Parece que prefere ficar na mentira. Eu preguei isso lá no status do Wildo, sabe? Que eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado do que a Deus. Gente, é como meu pastor fala lá, negócio de igreja de revelação, o pessoal enche. Onde tem um pontinho, onde tem um pontinho. O pessoal fica doido, entendeu? Agora, onde tem a palavra que liberta, que a Bíblia diz que conhecereis a verdade nos libertará. A palavra de Deus, ela é vida, gente. A pessoa não quer. Não, ali eu não vou, não, senão ali eu vou ter que parar de beber. As mulheres, né, vou ter que parar de brigar com o Geraldinho todo dia, porque eu vou ter que passar a ser submisso. Não, lá não vou, não. Você está entendendo? O cara amor, melhor a gente não ir lá também não. Aí se eu for para lá, vou ter que largar minha mão. E aí eles preferem ficar ali. Irmão, aqui pode ser assim, mas e no dia de entrar lá? Acha que Deus vai negociar? Entra aí, camarada, tá meu amigo. Não vai fazer isso. Pode trazer tanto amante também. Tu acha que Deus vai fazer isso? O céu não é uma
Então a gente tem que vigiar muito. E o pessoal pensa que todo mundo que está pregando é verdade, mas ele está falando aqui, ó, vai ter falso profeta que vai fazer tão grandes sinais. Vamos ver aqui, ó. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela, olha só, que diante da besta, um falso profeta que diante da besta fizera os sinais, com que fez o que, pessoal? Enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Não é isso? Estes dois, o que aconteceu com eles? Foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Agora eu vou te perguntar, esse lago existe? Se está na Bíblia, não existe esse lago. Ai, graças a Deus que foi só eles. Não, não é só eles que foi, não. Presta atenção, ó. E os demais mortos? E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, e o que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram da sua carne. É isso? Agora a gente vai ver lá no Apocalipse, Apocalipse, onde foi que eu coloquei, pessoal? Lá no Apocalipse 21, no versículo 8. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, não é isso? E a gente presta atenção nisso aqui, isso é muito sério isso aqui, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores. O que é os abomináveis? É pessoas que andam no pecado. Os fornicadores, quem sabe o que é isso? Levanta a mão. O que é? É todo tipo de pornografia, prostituição, coisa que não tem nada a ver com matrimônio. A pornografia também é pecado, pessoal. Você está entendendo? Porque esse tipo de relacionamento íntimo, isso foi criado para o casamento. Fora do casamento, isso é um pecado. A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Aí está falando aqui, ó, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos. Tem pessoa que, mas é uma mentirinha de nada, que é mentirinha de nada aqui, ó. E aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que essa é a segunda morte. E quem quer ir para lá, pessoal? Aí a pessoa olha para você, caretice. Primeiro carnaval, você lá na igreja, caretice nada. Um dia, os santos do Senhor resplandecerão com Ele lá na glória. Você não vai querer ver
O que vai acontecer aqui embaixo com aqueles que desprezaram Jesus? Ele falou mais uma vez, vocês verão a diferença daquele que me serve e aquele que não me serve. Você está pensando que renunciar ao pecado é uma luta, é um esforço, é um sacrifício para você que está sozinho, você que está sozinha, você não se envolver com uma pessoa, esperar no Senhor. É uma luta você que está sozinho, sozinha, resistir a uma pornografia, você perdoar alguém que te xingou, ou até um casado também é uma luta para resistir lá às tentações, né? As casadas, porque você não pode dar livro, o diabo trabalha, não é a pessoa, o demônio. Não é fácil para você resistir à tentação. Às vezes você é dizimista, faz as coisas certinho, mas chega em casa fritadinha. Aí tem um vizinho lá que invoca até os caveiros e tudo, fazendo um churrascão, uma picanha na brasa. Você poxa. Poxa, eu sou de Jesus. Né? Eu sou de Jesus, devolvo o dia direitinho, não estou podendo fazer isso. Aí você come teu ovinho, aquele cheirinho de churrasco. Entendeu? É uma luta você resistir. Mas Deus não é injusto. Você vai ser muito bem recompensado. Eu imagino que se fosse que o Lázaro e o rico, o Lázaro passou isso. O Lázaro lá, os cachorros tudo lambendo as feridas dele. Se é hoje aquele cheirinho de churrasco, vindo lá da casa do rico. Vai ver que o Lázaro lá sozinho, tadinho, não tinha um parente, não tinha ninguém. Às vezes ele olhava pela janela lá na casa do rico. Claro, a pessoa com dinheiro, né? Os parentes vão visitar todo dia. Não vai não? Meu irmão, te amo, tu sabe que eu te amo, entendeu? O cara tá cheio de dinheiro, irmão. Agora um duro, ferrado, tá de igual o Lázaro, quem ia lá visitar ele? Só os cachorros mesmo que ia lá lamber ele. Entendeu? Vai ver que ele olhava lá sozinho, solitário, todo mundo brincando, todo mundo rindo. Esse aqui é meu amigo, o churrasco comendo lá. De repente morreu os dois. Pastor, o que aconteceu? Irmão, inverteu tudo. Inverteu tudo. Lázaro lá no seio de Abraão. Aquela cidade toda feita em ouro, puro, bonzinho, com saúde, que acabou as comidas, acabou os ferimentos, do lado do pai, tinha a árvore da vida, tinha a água da vida, tinha tudo ali, irmão. E o rico? Só tinha o fogo e a carne não. A carne ficou para trás. Não deu nem para levar o churrasco para comer lá. Estava lá agonizando num lago que queima com fogo e enxofre. Pai Abraão, deixa o Lázaro molhar só a pontinha da mão dele aqui, porque eu estou morrendo aqui atormentado nessa chama. Inverteu tudo. Jesus, ele disse, bem-aventurado os que choram porque vocês não sorriem. Ele está falando, na verdade, o mundo agora se alegra e vocês choram. Mas depois vocês vão sorrir e o mundo vai chorar. Vocês vão estar na glória, gente. Acabou o sofrimento no lugar que não tem mais lágrimas, não tem mais sofrimento, não tem mais luta, acabou. Vocês não têm ideia o preço que tem para Deus vocês renunciar ao pecado. Isso é a sua salvação. Vocês vão ser salvos. Tem ideia do que é isso? Um povo salvo pelo Senhor. Aqui, por mais que Deus tente fazer o melhor para vocês, é um pouco impossível que Ele faça ainda o que Ele quer por enquanto. Porque nós ainda estamos morando num mundo corrompido e num corpo de pecado.
Mas vai ter uma hora que ele vai tirar você daí. Aí acabou, vai vestir você de santidade. Cidade eleita, povo santo. E vai levar vocês para um lugar que acabou, não tem mais pecado, não tem mais nada. O diabo não vai nem chegar perto de vocês, acabou. Não tem tentação, não tem mais nada. Aí vamos ver, terminar aqui para eu te mostrar. Vamos lá no Apocalipse. Você está no Apocalipse, aí viu aqui que é a segunda morte. Agora o Apocalipse 21, no versículo 27. Hã? A gente não estava no 21:9? A gente estava no 21:9. Agora a gente vai para o 21:27. A gente vai dar um pulão. Hã? Oi? Não entendi nada. Entendi. Achou aí? Muito depois de Gênesis. Final. Acharam? Todo mundo achou? Olha o que ele está dizendo. Está falando lá da cidade. Isso aqui ele está falando da cidade santa, da Nova Jerusalém. E não entrará nela coisa alguma que contamina, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Pastor, o que significa isso aqui? Preste bem atenção. O pecado não vai entrar lá. Por isso que Jesus já está purificando, preparando a noiva. Mas eu sou homem, mas você faz parte da noiva. A igreja de Cristo é a noiva. A noiva é a igreja. Nós estamos sendo preparados para o noivo. Cada dia que a gente vem na igreja, que a gente está aqui na terra, Jesus quer te prosperar, quer que você viva bem aqui, só que Ele está purificando você, porque lá não entra isso aqui. Lá tudo é santo. Entendeu? Ele vai preparar você. Quando a gente estiver preparado, por isso que a gente tem que ser sóbrio, vigiar, não pode andar no pecado, Ele vai levar. Levar para onde, pastor? Me explica aí. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui. Apocalipse 21. Vamos de novo, pastor. Versículo 1. Calma aí que vocês vão chegar lá. Apocalipse 21. Versículo 1. Acharam? Ele está falando assim, ó. O novo céu e a nova terra, não é isso? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Pastor, dá uma paradinha para você entender, gente. Tem uma coisa que as pessoas, muita gente vive aqui embaixo, mas não entende. Isso tudo vai acabar. A terra, essa terra vai acabar. Isso não vai existir para sempre. Nós somos peregrinos, o apóstolo Paulo falou, e forasteiros aqui. Por quê? Porque estamos na terra de passagem. A terra não vai existir mais, a terra vai acabar. Oi? Entendeu? Nós somos cidadãos do céu, nós somos de lá. Lá é a nossa cidade eterna. Se formos fiéis ao Senhor até o fim, se não nos corrompermos aqui na terra, porque você já viu ali que aqueles que se corrompem, vai para
a abominação vai para o lago, entendeu? Mas aqueles que for fiel a Deus, a tua cidade é lá, ó. Nós somos cidadãos do céu, não da terra. Estamos aqui de passagem. Por isso, assim, você tem seus sonhos? Tem. Ah, pastor, eu não sou daqui, mas posso melhorar um pouquinho minha casa, comprar um carrinho novo? Você deve fazer isso. Você tem o seu melhorzinho, seu bem-estar enquanto você estiver aqui. Mas tem gente que acumula o troço. Nunca vou construir um grande prédio com 50 andares, irmão. Lembra o que os discípulos falou? Mestre, olha esse templo, que coisa linda, meu Deus. Jesus olhou para ele e falou assim, ó, em verdade vos digo, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Porque tem gente que só pensa aqui. Entendeu? Como se fosse viver aqui para sempre. Não, irmão, a gente vai viver aqui para sempre. Isso vai acabar um dia, irmão. Você tem seu lugarzinho lá, melhora a sua casinha, então, mas se você tem sua casinha, seu carrinho, você quer mais o quê? Ficar acumulando um montão de coisa para quê? Se você não vai ficar mais vivo. Tem gente que tem casa estragando. Não vende, não empresta, não aluga. Eu tenho muitas propriedades, que eu vou embora e fico tudo por aí. Ou Jesus vem e vai tudo por água abaixo. Aí está falando aqui, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Vocês estão prestando atenção direitinho? Está prestando atenção aí, João? Eu, João, vi a cidade santa. Até que eu procuro, né? João viu, né? A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Pastor, o que é Jerusalém? Tem a cidade da Nova Jerusalém, é uma cidade que ela já está pronta. É uma cidade celestial lá no céu. É uma cidade, ela feita toda em ouro puríssimo. A Bíblia diz que o ouro é tão puro que parece até cristalino. São as portas todas adornadas com tudo quanto é tipo de pedras preciosas. Lá tem a fonte da água da vida, a árvore da vida. Tem Jesus, tem Deus, tem os anjos. E essa cidade, ela está preparada para levar os filhos de Deus. Ela já está pronta. Foi preparada para a noiva de Cristo. Quem é a noiva? A igreja dele. Pastora, me explica aí, qual igreja que vai subir? Pentecostal, Assembleia, Batista? Irmão, nós não estamos falando de denominações, estamos falando de igreja de Cristo. A Bíblia diz que a igreja que vai subir é aquela a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É aquela que se purificou a sua veste. Você já viu essa passagem da veste? Ou não? Tinha uma festa de casamento, tinha uma pessoa com a veste toda suja lá. Como é que você entrou? O que é essa veste suja? Tem que purificar a sua veste para você ir para a festa do casamento. Me explica isso, não estou entendendo nada. Como assim do casamento? É quando Jesus vier buscar você, a sua veste tem que estar limpa, tem que ser veste de santidade. Você não pode estar no pecado. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A gente vai estar juntinho com Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
E não haverá mais morte, nem mais pranto, nem mais clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Lá acabou o sofrimento, lá não tem mais tentação, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais morte, não tem mais pecado, não tem mais trânsito, não tem mais boleto para pagar, não tem nada disso. E eis que estava sentado sobre o trono e disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha só, pessoal, é quem vencer. Pastora, quem vencer o quê? Quem vencer o pecado, quem vencer o mundo, quem vencer as tentações, quem vencer as corrupções do mundo. É quem vencer. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas aí foi aquela palavra que falou: quantos times, entendeu? No Apocalipse 22, versículo 1. Acharam aí? É aí pertinho aí, ó. Está no 21 e 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês e mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos os servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Lá haverá um novo nome. Você não vai se chamar o que você se chama aqui. Eu não vou ser Fabiana lá. Você não vai ser Luciene lá. Nós vamos ter um nome novo. Pastor, qual será meu nome? Aí só Deus é que sabe. Será que eu perguntar, ele fala: não, você está querendo colher a fruta que ainda está verde. Não chegou a hora de você chegar lá, como é que ele vai falar logo o seu nome? Quando você chegar lá que você vai saber, a gente não vai ter esse corpo. Carne não herda o reino de Deus. A carne não pode herdar o reino de Deus, porque a carne já herdou uma corrupção. Nós vamos ser, quando Jesus chegar, se ele chegar antes da gente morrer, nós vamos ser translatados. Igual, como se fosse na velocidade da luz, sabe? Vai ficar só a roupa. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos. Vocês já viram o filme do arrebatamento? Não, tem o arrebatamento 1, arrebatamento 2 e o arrebatamento 3. Muito bom o filme do arrebatamento. Vê lá, porque é uma ilustração do Apocalipse. Você está conversando aqui, vai ficar só a roupa. Você vai ser translatado. Só que você, os que estão vivos, né? Você vai ser translatado, vai ser transformado. Nesse momento que você vai ser translatado, o seu corpo vai ser transformado num corpo de luz, um corpo celeste. Você não vai na sua carne, entendeu? É um corpo de luz, corpo celeste. Vai ter vestes novas. As vestes é o que? De santidade.
as vestes de santidade. Você vai ter um novo nome. E nós vamos morar junto com Deus nessa cidade santa. Entendeu? Pastora, eu e Luciana, nós somos casados. Lá a gente vai ser casado? Esquece isso. Vocês aproveitam bastante o casamento de vocês aqui embaixo. Lá em cima, o pessoal vai ser por irmão. Lá em cima não existe que é casal. Lá em cima todos vai ser como irmão. Lá, o próprio Jesus falou, lá não se dá um casamento. Lá vão ser todos irmãos. Casamento é aqui embaixo. Entendeu? Então lá em cima nada de tia, como irmã. Não tem mais esse negócio lá. É igual eu pretendo um dia reencontrar o Samuel, né? Que está lá em cima, mas não vai ser como aqui embaixo, vai ser como um irmão. Entendeu? Acabou, lá em cima não tem casamento. Aí ele está dizendo aqui, ó. Se tiver que casar, construir uma família, faça isso quando está aqui. Lá já não é. Olha pra sair correndo, não. Olha pra sair correndo, não. Aí não. É mesmo que tu vai caçar. Aí não. 50 anos. Vai sair correndo assim, aí arruma coisa errada e nem lá não chega, aí piorou. Explica isso, nosso jovem solteiro vai ficar desesperado, vai sair batendo cabeça. Não, batendo cabeça não, de casar com a pessoa de Deus. Entendeu? Mas lá não tem mais casamento não. Casamento é aqui na terra. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, de seus servos, e os seus servos servirão. E verão o seu rosto e a sua testa, é o seu nome, né? Estará sobre a sua testa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão mais de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor, o Deus, os alumia, e reinarão para todo sempre. Pastora, o que a gente aprendeu aqui? Você aprendeu os dois lados, o lado ruim da vida e o lado bom, o lado mal e o lado bom. Aí lá no Êxodo está escrito assim, ó, eis que põe diante de ti a morte, o bem e o mal, a morte e a vida. Escolha, pois, a vida para que viva a casa de Deus. Por que morrerás? Viu aqui? Um lado é o lago, para quem escolheu o pecado. E o outro lado é o paraíso, para quem escolheu. Tem direito. E a escolha é nossa, um livre-arbítrio. Mas é tão gostoso o pecado, tão gostoso, vale a pena um águas para sempre? Um fogo que queima um lago, queimando para o resto da vida, é tão gostoso que vale isso? Sua alma agonizar para sempre? Está amarrado, pastor. Então, pelo amor de Deus, toma força, pede força a Deus, eu estou dando pecado. Guarda a sua coroa, porque você ir para lá, olha só, vai depender das suas obras. A gente não vai ficar fazer vigília não, tá? O que tem uma senhora, pastor? Hoje eu preguei muito sobre Apocalipse. De manhã agora, sabe o quê? Tem muita gente, eu quero prosperar, eu quero ter uns 50 casas. Irmão, Deus, Ele vai suprir suas necessidades. Ele quer salvar a sua família, mas quase ninguém está pregando sobre a salvação. Eu estava falando hoje, o que adianta? O cara adquire aí 10 mansões, não sei quantos carros na garagem, as contas, tudo gordo, tem tudo, mas se a pessoa morrer sem a salvação, não é salva, adiantou isso? Porque os bens vão ficar por aí, depois a terra vai acabar, vai destruir os bens que ficou, ele ou ela vai para o Hades e vai queimar para sempre. O que adiantou? Só correr atrás de coisas passageiras. Então Deus quer que você prospere, quer que você viva bem, sim, mas quer que você prospere, viva bem e seja salvo, principalmente ser salvo. Lázaro não tinha nada, tadinho, mas graças a Deus ele herdou lá a vida eterna. Imagina onde está o Lázaro agora, pulando lá naquela fonte de água da vida, lá feliz da vida.
Ele passou um pedacinho, um perrenguezinho aqui, mas tá bem. Agora o rico. Esse rico dessa parábola está agonizando lá até hoje. Que é isso, mas não está escrito que é para todo sempre. Hã? Coisa séria, gente. Então ele está falando aqui, ó. Ai, meu Deus, eu acabei de ler aqui. É Apocalipse, não é para cá. Não, acho que não é não. É Apocalipse 19, de novo, 19, versículo 11. Para a gente finalizar aqui. Tinha que dar um pulo lá em cima, pegar aqui. Acharam aí? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam, que pessoal, escrito no livro, né? Segundo as suas obras. Foi o que eu preguei lá ontem. Nós vamos ser julgados pelo que está escrito no livro, segundo as nossas obras. Aonde eu falei, às vezes tem pessoa que cai dentro do pecado. Não, a pessoa cai dentro da prostituição e faz, e ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas um dia ela vai ter que prestar conta de tudo que ela está fazendo. Está entendendo? A única coisa que ela não vai ter que prestar conta é aquilo que ela se arrependeu de coração. A pessoa se arrepende de coração, ela pede perdão de Deus e se abonar daquele livro. E pedir perdão, se arrepender, quando você não faz mais, igual Davi. Aí vai se abonar um pouquinho. Mas caso contrário, a pessoa não se arrependa, as obras estão tudo aqui, ó. Vai ser julgado segundo as nossas, nós somos julgados segundo as nossas obras, é o que nós fazemos. E não adianta nem a gente dizer que não fez, porque tem um anjo. A Bíblia fala que tem um anjo, que é um vigia, que ele anda com a gente em todo lugar. Pastora, mas é só com a gente, não. A pessoa pode estar lá pulando o carnaval, lá cheio de virinate, o anjo tem que ficar lá. Mas por quê? Porque ele é uma testemunha. No dia do juízo, ele vai testemunhar tudo que aquela pessoa fez. Ele é uma testemunha. Mas eu não entrei no hotel do Geraldinho, não. Eu trouxe, não. Eu estava lá. Nós já estamos lá no hotel, eu tenho que testemunhar. As obras estão escritas no livro, não está? Como é que foi escrito aquilo ali? Tinha nós como testemunha. Fulano foi em tal lugar, tal dia, fez isso. Está tudo ali. Tomara que aquilo que eu fiz tal dia passou despercebido. Tu acha que Deus vai errar? Não vai nada. E segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, que era dois espíritos também, deram os mortos que nela havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, não é isso? E a morte e o inferno foram lançados aonde? No lago de fogo, que é a segunda morte. E todos que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Nós vamos ter que responder pelas nossas obras. Então a gente tem que vigiar o que a gente faz. Amém? Glória a Deus.
fala mal do Juquinha, mete o malho mas não sei quem, xinga o Bernardino. Irmão, não é para fazer isso. As pessoas que saem por aí, ó, estrupa, mata, se arrepender de verdade, abandonar, vai ser apagado desse livro. Mas se a pessoa não se arrepender, vai estar tudo lá no dia do juízo. A pessoa vai ter que responder por toda a obra que fez aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Por isso que a gente tem que viver como se fosse o último dia. Se Jesus veio hoje, como que a gente está? Será que o nosso coração está limpo? Será que não tem ninguém preso no nosso coração que a gente não perdoou? Será que você não tem nada de indecente lá no seu celular? Não anda fazendo umas coisinhas imoral que você tem que parar? Hã? E outra coisa, presta bem atenção. Outro dia eu fiz uma pergunta dessa aqui, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Os jovens da igreja, fazer uma pergunta, por exemplo, a Yasmin, Natasha, Guigui, até o João ali, que sua mãe também é da igreja, não é, João? Hã? Vocês amam a mãe de vocês? E o pai? Quem tem pai vivo, né? Vocês amam a mãe? Pode falar, né? Você ama? Você, Guigui, você ama seu pai e sua mãe? Não ama não, Guigui? Sim. Então, quem ama quer ficar perto, não quer? Sim ou não? Vocês é um casal de Jesus, de 100 anos. Claro que isso não vai acontecer. Aí o Guilherme vai se envolve com uma amizade errada, se envolve aí com uma pornografia, uma coisinha que não é de Deus. Deus me livre e guarde, vai que morre naquela hora ali. Vocês vão para o céu, vocês estão bem. Para onde que, no caso, ele iria? Está amarrado que não vai. Para onde que ele iria? Vai haver uma separação para sempre. Nunca mais ele iria ver vocês. É como Lázaro e o rico, porque um morreu no pecado, o outro morreu em santidade. Por que eu estou falando isso? A salvação é individual. Você cuida da sua, ela cuida da sua, Guilherme cuida da dela, eu cuido da minha, Natasha. Não é porque eu sou uma pastora que meus filhos estão salvos por causa de mim, não. Se morrer no pecado, eu vou para um lado e eu vou para o outro. Você já pensou, você vê sua mãe lá e você está em outro lugar? Ou você vê seu filho lá e você está em outro lugar? Acabou, não tem mais como voltar. O que o Lázaro, o que o rico falou para o Lázaro? O que o pai Abraão falou para o rico? Não tem como, há um grande abismo entre nós e vocês, não tem como ir aí. Nem você, nem a gente ir para aí, nem você vir para cá. Você está entendendo? Então a salvação, cada um tem que cuidar da sua. Cada um tem que vigiar, você tem que vigiar, eu tenho que vigiar, Guilherme tem que vigiar. Porque se morre no pecado, vai um para um lado para o outro. Isso é bíblico. Até casal tem que vigiar. Se a mulher está em pecado, o marido não. Ou o marido está em pecado, a mulher não. A Bíblia diz o quê? Estarão dois deitados numa cama, um será levado e o outro será deixado. O casal tem que estar em comunhão. Entendeu como é que funciona? Então a gente tem que vigiar isso. Tu já pensou? Ou então o pai e a mãe, Jesus vem, o pai e a mãe é arrebatado, o filho ou a filha não. Eu vou correndo lá para a igreja, chega lá o pastor também foi arrebatado, e agora? Vê o filme do Apocalipse, não é? O filme do Apocalipse mostra isso. Mas não pode dar spoiler, né? Mas se acontece, no filme do Apocalipse tem uma mulher dura de coração, marrenta, não queria
se converter de jeito nenhum. O cara todo dia lia a Bíblia para as crianças, quando foi um dia de manhã, ela acordou, cadê? Só a roupa das crianças no bar. Só a Bíblia do marido lá, arrogante, ficou para trás. Queria saber de Jesus, que filho do pecado. As mães balançando o neném assim no balanço, quando eu pro lado, cadê o neném? Sumiu. Que abaixo de 12 anos vai todo mundo se arrebatar. As mulheres grávidas passando na rua, sumiu. Entendeu? Não, gente, isso não é uma brincadeira, não. Isso não é cara, que livro legal. Não, isso vai acontecer. Então, cada um que se cuide. Como a Bíblia diz, como é que é que é santo, mas que é santifique cada vez mais, que é sujo, que se suje cada vez mais, porque Jesus é vindo. Querendo eu ou não, me preparando eu ou não, ele vai vir. Tomara que ele pegue a gente preparado. Aí tá os jovenzinhos lá, os jovenzinhos desobedecendo o pai e a mãe, fazendo um trocinho errado na escola, uma pornografiazinha no celular. Jesus vem, tá lá distraído no celular. Daqui a pouco, mãe, tem comida aí? Só a roupa da mãe, e aí? Ficou com o celular, irmão. Já era. Pastora, minha mãe, meu pai sumiu. Cadê o pastor também? O telefone do pastor só chama. Vai procurar os irmãos da igreja, sumiu todo mundo. Mas caraca, vai ser legal ficar por aqui sem minha mãe e meu pai. Vou aprontar. Você sabe o que vem no Apocalipse? Vai ser derramada as taças da ira de Deus. Depois eu vou pregar mais sobre isso aqui, sobre a terra. Só vai ficar os ímpios, né? Só vai, se tirar a igreja já é. Vai, a maioria vai. Não, mas é verdade, vai ficar com o marido. Vai ser muito areia. Olha, mas eu vou te falar um negócio. A lua vai virar sangue, as águas da torneira, quando se abrir, sangue, é peste para tudo quanto é lugar. Vai vir uma peste sobre a terra, com forma de gafanhoto, com rosto de gente, coisa terrível. Que ele vai picar a pessoa e a pessoa vai sentir dor durante 5 meses. Ah, mas eu vou no UPA, mas nada vai passar essa dor, está escrito aqui. Os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir. Vão tentar se matar, vão se jogar para tentar morrer, mas não vai morrer, porque a morte está proibida de tocar nele, vai ser só aflição. Vai ser só angústia e aflição. Entendeu? Isso vai ser a época da grande tribulação, fala o Apocalipse. Isso não aconteceu, porque a igreja de Cristo está aqui, mas deixa de tirar a igreja para você ver só. Meu Deus, agora eu quero Jesus. Já era. Eu vou atrás do meu marido que subiu, nem de foguete você vai alcançar ele. Não subir no foguete, você vai ficar voando lá em cima ou vai descer. Você não vai alcançar onde está o trono de Deus. Como é que você vai atrás do alguém lá em cima? Como é que você vai entrar na Nova Jerusalém se você está sem a veste? A Bíblia diz que naquela festa do casamento do noivo com a noiva, não vai entrar veste suja. Lá não entra, só vai entrar quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Na santidade, só essas que vão entrar lá. Os abomináveis, viu lá, né? Os mentirosos, os abomináveis, essas pessoas que vai pro lado de prostituição, eles vão ficar tudo. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Não? A gente tem que viver hoje como se fosse o último dia, porque a gente não sabe mesmo como vai ser. A Bíblia diz que vai ser como um ladrão, ele vem uma hora que você nem imagina. A Bíblia diz que se você soubesse a hora que o ladrão viria, você ia se preparar, né? Mas você não sabe. Ele disse, assim será aquele grande dia, que nem Jesus, ele falou, nem eu sei, só o Pai, que sabe qual é o dia que Jesus vai voltar. A gente só sabe que a gente vai escutar umas trombetas por aí, não escutou trombeta, já é. Não adianta jogar celular longe, trombeta, mas você está com o coração sujo, como é que você vai?
Hã? Gente, quando você tiver um tempinho, um dia de domingo, final de semana, começa pelo primeiro e aí você vai pulando. Assiste esse filme Arrebatamento. Você acha que está no YouTube? Não acho, que eu já estou antiguinho, né? Eu assisti, a gente acha que eu assisti os 3, né? Muito bom Arrebatamento. Assiste com a sua família que você vai ver como é que é. Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Uma palavra, Pai, verdadeira, que fala sobre salvação. E nós queremos, ó Pai, morar com o Senhor na glória. Pai, nós não queremos perder a nossa salvação e muito menos um lugar horrível, aonde dali, a Bíblia diz que ali o fogo não se apaga, o bicho não morre. Nós não queremos estar ali, Pai, queremos estar do seu lado, com os seus filhos. Mas para isso é preciso lavar as nossas vestes no seu sangue. Que o Senhor venha nos purificar de todo o pecado. E que o Senhor nos ajude a viver como se hoje fosse o último dia, Pai, em santidade. Livra-nos de todo mal. Eu estou em nome de Jesus paralisando toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessas pessoas. Exijo que saia em nome de Jesus, Pai. Eu estou abençoando cada um deles, declarando todos libertos, curados e livres para a glória do seu nome, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, nós vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus, e Deus abençoe aí todo o pessoal do Face e do YouTube. A paz, mãe, Deus abençoe, tá? A paz do Senhor, Deus abençoe, tá dando uma fé, Deus abençoe os irmãos. Amém. A paz, mãe, Deus abençoe. Vamos na paz.